Boa noite, gente. Boa noite. A pergunta é que todos os torcedores estão fazendo. Pergunta. Vamos lá. Porque você mudou o time no intervalo. E bem, o time voltou com atitude. Que dois tempos tão diferentes. Não tenha dúvida que eu estou aqui ainda há menos de um mês. É uma coisa que nós falamos, inclusive, agora, no término do jogo, que a gente não pode repetir essa oscilação dentro de um jogo, a gente fazia um bom primeiro tempo e um segundo tempo ruim, ou fazia um primeiro tempo ruim e um segundo tempo bom. Então, precisamos ter esse equilíbrio no jogo. É uma questão de atitude da equipe, né? Porque os jogadores que estavam no primeiro tempo são jogadores de muita qualidade. Foi apenas uma peça que a gente moveu ali, que foi a saída do Thiago, a entrada do Giovani, e a gente conseguiu construir. É claro que a gente tomou uma decisão, viu que estava muito difícil a nossa saída de bola, e aí fizemos uma saída de 3 com o Salles centralizando, abrindo os 2 zagueiros e descendo um pouquinho mais, na realidade subindo um pouquinho mais os nossos laterais. Então facilitou bastante para a gente no segundo tempo, a gente conseguiu encaixar, conseguimos sair jogando. E esse é o problema, porque a nossa equipe não é uma equipe de ligação direta no Rodrigão, a gente até pode fazer isso, mas bem de vez em quando, não é o costume da nossa equipe, então é uma equipe que tem muita qualidade. Segundo tempo, como você mesmo falou, foi muito bom, a gente teve todas as oportunidades, aquele lance do Rodrigão que ele deu, meio que ali tentou finalizar, e o goleiro deles foi bem feliz, o Robson estava inteiro no lance, de cabeça, mas a gente entende, o atacante ele quer fazer o gol, principalmente o Rodrigão, pela situação que ele está, sem fazer gol, se eu não me engano, há 11 jogos, e ele está em busca disso. E depois as substituições foram realmente para dar um pouquinho mais de velocidade, estava faltando profundidade e entrada no facão da nossa equipe, e a gente colocou jogadores desse nível, para que pudesse fazer. Até mesmo a gente tirou um pouquinho o Rafinha das características dele jogando pelo lado, mas a gente percebeu que ele estava levando uma certa vantagem, principalmente pelo lado direito, e eles não tendo um lateral esquerdo que descesse muito, porque era um zagueiro que estava daquele lado, a gente então colocou o Rafinha ali e conseguimos construir muitas jogadas por aquele lado junto com o Diogo. E assim, a torcida fica chateada porque se trata de um rival, se trata de uma equipe que tem conquistado seu espaço ao longo do tempo. A gente gostaria muito, com certeza, de ter vencido esse jogo, não foi possível, e agora a gente tem que buscar o resultado fora de casa. Bom é que a gente tem um jogo onde que ninguém vai ter, e temos a possibilidade, então, assim, de, dependendo dos resultados, aí a gente até buscar uma terceira colocação. Jorginho, eu não sei se foi a sua opção ou não, você começou com o Rafinha, dá para notar que o Rafinha ainda está sem ritmo pelo tempo que ficou, sente o joelho, você fez uma opção de deixá-lo até onde desce, para depois substituir? Não, na realidade ele não está sem ritmo, porque ele parou apenas uma semana, mas a gente tinha preocupação que é um problema muscular. E aí a gente, em conjunto, a fisioterapia, médicos, a parte técnica e também de fisiologia e preparação física, a gente tomou uma decisão e conversamos. E o Rafinha falou, estou bem, então a gente assume, eu assumo realmente, se tiver qualquer situação, a gente não pode de forma nenhuma deixar o Rafinha de fora, porque é um jogador de muita qualidade, todos sabem disso, o quanto ele é importante para a nossa equipe, e ele, dentro dos limites dele, que ele tinha, ele conseguiu ser bem efetivo, principalmente no segundo tempo. Jorginho, você até citou ali que o Rodrigão está em busca de encerrar esse jejum, são 11 jogos agora sem marcar, por que a escolha ali para substituir ele naquele momento? E nas imagens aí da transmissão fica muito claro que ele ficou bem bravo de ter saído. Você acha que por ter saído ou por não ter encerrado esse jejum? As duas coisas, eu fui atleta, eu sei muito bem como é que é esse sentimento, eu falei com ele agora no vestiário, falei, você pode tudo, que você não pode de respeitar o seu companheiro, e não foi isso que aconteceu. Ele estava pé da vida por ter saído, porque ele também queria permanecer, e ele quer quebrar esse jejum, e a gente sabe disso, mas a gente não estava, chegamos até melhorar muito. Ele teve um primeiro tempo sumido, realmente não participou, mas no segundo tempo ele foi bastante efetivo, até que a gente não tinha mais jogadas de profundidade. A única vez que ele chegou numa profundidade, ele nem fez a falta, acabou o árbitro. E abrindo um parênteses aqui, eu acho que o árbitro, com todo respeito, que é um bom árbitro, eu acho que beneficiou muito a equipe dele retardando sempre o jogo, e em alguns momentos também ele não deu a vantagem que era a nosso favor, e que a gente poderia, em duas oportunidades, tanto com o Alano quanto com o Robson, principalmente com o Robson, sair na cara do gol livre, Então,
A gente lamenta essa situação, a gente sabe que é um ser humano, mas os erros foram sempre contra a gente hoje, sem pensar em ser tendencioso, mas porque se trata de um bom árbitro. Então é isso, o Rodrigão, a gente tem que estar tranquilo em relação a isso, ele ficou chateado e isso é normal, mas em nenhum momento a gente viu qualquer tipo de cena que me desrespeitasse, mesmo porque se isso acontecer, a gente tem uma conversa de homem para homem, olho no olho, e isso com certeza não vai acontecer aqui. Tá, então, Jorginho, você falou desse jogo contra o Cuiabá, eu estava agora, antes do jogo contra o Operário, conversando com um colega da redação, que você tem um jogo a menos para fazer, esse jogo seria, assim, na minha visão, crucial para a definição do... Até assim, possível você vencer um jogo, somar 3 pontos e ninguém somar, te dá uma vantagem enorme naquela reta final. Qual que é a importância que você vê desse jogo contra o Cuiabá agora na próxima terça-feira fora de casa? Você imagina que um empate vale ou tem que vencer? Bem, eu acho que todo jogo que a gente é o próximo, ele é extremamente importante. Esse jogo de hoje era muito importante, a gente gostaria muito de ter vencido em casa, alcançado aí os 50 pontos, infelizmente não conseguimos isso. E esse jogo é realmente muito importante, porque se a gente vence, a gente consegue alcançar uma pontuação de 51 pontos. Boa noite, e a possibilidade que nós temos, assim como eu falei, dependendo da combinação dos resultados, de ter a terceira colocação, nós sabemos disso. A equipe não vinha tendo bons resultados fora de casa, nós tivemos 2 jogos fora de casa, conseguimos trazer 4 pontos. Se nós trouxermos 4 pontos, com certeza. Mas essa vitória no próximo jogo seria muito importante. De repente, o outro jogo a gente está empatando, mas com certeza é importante a gente pontuar. Mas uma vitória a gente tem que trazer. Boa noite. Jorge, você disse que o treinador é responsável por tudo. Eu discordo de você. Você falou na entrevista que o treinador é responsável por tudo. Eu discordo muito de você, porque eu acho que futebol é coletivo e você não pode atribuir uma conquista, por exemplo, como foi a de 94, só para o Barreto, mas você não pode também colocar a culpa de uma derrota, uma falta de atitude também só no treinador, né? Essa atitude, ela tem que partir do jogador também, porque se você faz o trabalho durante a semana, se você dá o caminho, se você mostra como joga o adversário, se você mostra como o time adversário se comporta e qual seria a melhor maneira para o teu time se comportar. Essa atitude que faltou hoje no primeiro tempo, que de repente não pode faltar contra o Cuiabá, porque é um jogo extra aí, né, para o Curitiba, uma ótima oportunidade. Não tem que partir também do jogador e você ter um grupo muito experiente. Bem, é claro que a responsabilidade por de repente um insucesso no jogo é mútua, é de todos, mas eu sou o comandante. Então, se o torcedor ele não entende, de repente, eu não vou citar, eu nunca gosto de citar nomes, mas se um jogador não está bem, essa é uma responsabilidade do treinador, porque eu que escalei, né? Então, a minha comissão técnica, eu, o Luiz e o Moza, a gente tomou essa decisão. Então, quando a gente percebeu que a coisa não estava acontecendo, a gente não pode simplesmente chegar e já mudar no início do jogo, mesmo porque a gente não sabe o que está acontecendo, o que pode acontecer no segundo tempo. De repente tem um jogador machucado, um jogador que de repente cansa, então a gente já queima já uma substituição. A atitude do jogador é fundamental para que a gente possa cumprir a parte tática da equipe, né? Então a gente programou algo taticamente falando, a gente não teve muito tempo, a gente fez alguns trabalhos só, principalmente a gente estava muito preocupado porque a gente poderia, principalmente nesse jogo, definir esse jogo numa bola parada. A nossa equipe é muito forte ofensivamente, mas ao mesmo tempo a equipe deles era boa, é uma das equipes mais altas, com a média de altura realmente assim, considerável. A gente tinha que ter essa preocupação e tivemos, nós fomos muito bem, mas a gente tem que ter sempre o cuidado de falar sobre isso. Por isso que eu digo que a responsabilidade é do treinador, porque eu não gosto de falar, o fulano foi mal e a gente encaixou melhor dessa forma. Agora é certo que a equipe realmente melhorou, a gente teve mais atitude, teve mais coragem, a gente não teve medo de jogar. Isso é fundamental que aconteça. Quando o medo ele tira realmente aquela vontade de você acertar. Então você pode errar, aconteceu, por exemplo, né? Sabino saiu em alguns momentos ali jogando numa situação de risco, mas se ele não fizer isso, e é um jogador que tem muito potencial, tem boa velocidade, tem uma boa técnica, claro que o lado esquerdo dele é melhor ainda do que o lado direito, mas é um jogador que teve a personalidade de sair jogando e com isso ele quebrava as linhas com muita facilidade. E quando nós fizemos, por exemplo, a linha de 3, facilitou tudo, porque se eles não vinham, se eles permaneciam nos 2 zagueiros, o Salles estava fazendo isso muito bem, fez uma grande partida e eu lamento muito ter perdido ele com o 3º cartão amarelo.
Inclusive, Jorginho, aproveitando a tua deixa, né, como é que você pensa em substituir o Matheus Salles para o jogo contra o Cuiabá? E se você me permite uma segunda pergunta, são 7 jogos sob seu comando, 4 vitórias, 2 empates e uma derrota. O aproveitamento, se continuar até o fim, vai subir. Mas você entende que o nível das atuações no geral tem que melhorar para o Curitiba garantir esse acesso? Com certeza precisa melhorar. É claro que num momento decisivo, os 3 pontos são importantíssimos, independente da forma como você joga, mas eu, como apreciador de um bom futebol, eu fui um atleta de altíssimo nível, graças a Deus, então eu gosto de ver a minha equipe jogando, por isso que me dá um desespero total quando a minha equipe começa a fazer ligação direta. Eu falei, não, pelo amor de Deus, joguem, Muralha sai jogando, mesmo que tenha que entregar no Romércio, e o Romércio gira no Sabino, e que de repente os caras façam uma pressão muito bem organizada, aí sim nós podemos fazer uma ligação direta. Agora a gente não pode desistir de início. Então eu sou amante do bom futebol, do futebol bem jogado, e a nossa equipe ainda não encontrou isso. Claro que tem algumas razões, a equipe vinha de insucessos. Com a minha chegada, a gente conseguiu, em primeiro lugar, os resultados que são fundamentais, e agora é um trabalho meu para que a gente possa organizar a equipe e a gente conseguir jogar também um nível de futebol que agrade também o torcedor. Sabemos que não é simples assim, porque a gente vai estar sempre, daqui até o final, sempre tendo jogos meio de semana e final de semana. Só na última semana que a gente vai ter uma semana livre, do penúltimo para o último jogo. Então a gente sabe o quanto vai ser muito trabalhoso essa situação de fazer a nossa equipe jogar. Potencial nós temos que ter, mais uma vez voltando, a atitude de jogar, porque nós temos a capacidade para fazer isso. O lugar do Salles? Eu vou pensar, eu acho que terminou agora, a gente tem opções mais ou menos de ir como a gente iniciou, mas fazendo uma mudança, talvez entrando só o Giovani, mas a gente também tem uma opção. Gostei bastante da entrada do Kelvin, um jogador de velocidade, né? Infelizmente a gente teve uma oportunidade de ouro com o Igor Jesus, né? Se ele tivesse um pouquinho mais de calma, acertasse, estava livre, era só caminhar um pouquinho mais, mas é um jogador também interessante que nos dá essa velocidade, e vamos pensar direitinho o que fazer.